Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com a obra de Manuel Filomeno de Miranda. Se é a primeira vez que você acompanha um dos nossos encontros, já fizemos vários livros, estão todos disponíveis no youtube.com/feacnet. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp para a gente ou deixa suas perguntas aqui nos comentários e nós dizemos o nome dos 5 livros. Aliás, meninas, nós precisávamos de ter esse mão, porque eu já embolei tudo, eu não sei, tem hora que eu não sei nem por onde começou. Mas está Verônica, tudo minha certo. filha, providencia, Verônica. Eu tenho anotado, só tenho que achar onde que eu anotei. Depois eu tenho. Eu também tenho anotado, tá? Como É, diz o. é, Está na nuvem, está na nuvem. é. E os amigos espirituais nos disseram que estão aproveitando estes encontros nossos nas noites de quinta-feira. Enquanto acontece o encontro, está acontecendo na FEAC a reunião de tratamento espiritual à distância, das 20 às 21 horas. Então, assim, o que acontece? É uma corrente de bênçãos, de energias construtivas, superiores, e podemos considerar como sendo um dos cultos do Evangelho no Lar que nós fazemos. Quem faz um culto do Evangelho no Lar só por semana está sendo miserável consigo mesmo. Joana de Ângeles diz na mensagem: pelo menos uma vez por semana, convida Jesus para visitar o seu lar. Então, aqui estamos juntos. Mirinha, Verônica, Joe e vocês, que são as partes mais importantes do nosso trabalho. Se isso está te ajudando, de alguma forma direta ou indireta, ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas divulgando nos seus contatos e redes sociais. Meninas, quem começa? Euzinha, vamos na mensagem do pastorinho. Tudo bem, gente? Alegria estar com vocês. Um beijo no coração. Vamos ler a mensagem 158 desse livrinho rosa. Meu chique é rosa. Minutos de Sabedoria. Olha o que o pastorino está falando para nós aqui. Você já reparou que é um herói? O trabalho diário, as conclusões difíceis, a luta constante, tudo isso forma de você um herói. Adoro, pastorinho. Então, não desanime, porque os heróis superam as dificuldades com alegria. Jamais se irrite. Olhe para todos com bons olhos, procurando distribuir a coragem e alegria que habitam em você. Você é um herói. Comporte-se como um herói. Vamos orar então. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em seu nome para mais um encontro, com relação a esta obra, o último encontro. Agradecidos estamos pela oportunidade benéfica do conhecimento, do aprendizado e das inúmeras reflexões que, através do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, nos foi trazido. Agradecemos também a esse Espírito, Adivaldo Pereira Franco, que emprestou suas mãos para que o conteúdo viesse a público, e nós, a cada dia, aumenta a nossa responsabilidade para que, angariando todos esses conhecimentos, possamos colocar em prática na nossa vida diária tudo aquilo que estamos aprendendo, tudo aquilo que estamos tomando conhecimento e que sabemos que é para a nossa evolução e para o nosso progresso. Com o coração repleto de alegria, agradecemos imensamente por esta oportunidade bendita e pelos espíritos amigos que nos amparam nesta tarefa, nos ajudam, nos conduzem, tanto a nós, deste lado da tela, quanto aos internautas do outro lado, que com suas vibrações positivas nos acompanham, emanando sempre boas vibrações. Agradecemos então, Mestre, por tudo isso e rogamos que continue a nos envolver para que possamos continuar com passos firmes e fortes nesta nossa caminhada. Que assim seja. Que assim seja. Suas palavras iniciais, Verônica. Oi, gente, boa noite para todos. Vamos nós então dar início aí ao último capítulo desse livro, fechar com chave de ouro. É isso mesmo.
É, quando eu tinha 6 anos para 7 anos, eu entrei na banda de música que é Corporação Musical Santa Cecília, de Astolfo Dutra. Meu pai e o Tiedi eram os maestros e cresci na banda de música, tocando valsas, tocando dobrados, marchas. Com 10 anos, eu entrei no conjunto de choro do meu pai, tocando desde Tico-Tico no Fubá, Carinhoso. Com 14 anos, eu toquei o primeiro carnaval e repeti 8 vezes. Meu pai tocou 38 carnavais. Foi o último carnaval dele, o primeiro meu. Ele me passou a regência da banda de carnaval. Eu toquei 8 anos seguidos. Com 14 anos também, eu entrei no conjunto de baile dele, Marabá. Ele no tenor, eu no mi bemol, tocando músicas Bésame Mucho, Aqueles Olhos Verdes, La Paloma. Então, o meu repertório musical não é o repertório musical da minha faixa etária. Eu nunca tive um disco dos Beatles, nunca tive um disco dessa baianada aí maluca, nada disso. Meu repertório é o repertório que o meu pai tocava. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou cantar um sambinha aqui agora. A Euridice que gosta quando eu canto, né? O samba é assim, ó. Quem parte leva saudades de alguém que fica chorando de dor. Por isso eu não quero lembrar quando partiu meu grande amor. Ai, 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 está chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, e eu tenho que ir embora. Quem que está indo embora? Reencontro com a vida. Mas não fica triste, não. Este não é o nosso último encontro, a não ser que as meninas desencarnem, eu tenha que colocar outro no lugar dela. Aí a gente faz uma semana de luto e já começa daqui a 15, a 14 dias. Ah, Mas se isso obrigado não por uma acontecer, semana de luto, pode agradeço. acontecer, tá no mapa, não sei se está no mapa reencarnatório delas ou não. Então, não, tá de jeito E, nenhum. assim, o que que acontece? O reencontro com a vida está indo embora. Se não me engano, é o quinto livro nosso. Mas É. tem a continuação. Mostra para nós aí, Mirinha, o próximo livro que começa a semana que vem, já começamos com Entre Dois Mundos, pelas mãos de Divaldo Franco, desse espírito que nós já estamos cada vez mais apaixonados com a sua obra, que é Manuel Filomeno de Miranda. Assim, estamos fechando uma, uma estação. O trem apitou. Cadê o apito? Ó, o guarda-freio já apitou. O trem de ferro passava, a locomotiva passava em frente à minha casa. E o apito foi dado, a marcha foi engrenada, a locomotiva está começando a movimentar, porque tem novo livro. E vem outro trem aí, ó. Um trem vai, outro trem vem. E vamos em frente. Agora, a nossa responsabilidade aumenta, porque se cada mensagem que nós lemos, aqui tem uma mensagem na minha mão, os 3 crivos, se cada mensagem que nós lemos aumenta a nossa responsabilidade, imagina enfrentar uma obra deste tamanho, com esse conteúdo, que só quem acompanhou, quem já leu, estudou, pode aquilatar. Vamos lá, então. Assim, nós estamos começando hoje a última parte do livro, que é o capítulo 8º, e este capítulo vai falar para nós sobre o despertar para a realidade. O que é realidade para vocês? Eu vou dizer, cuidado para não confundir 3 palavras: realidade com imaginação e com fantasia. Vamos lá? Realidade é uma das leis que regem o universo. Gravidade. Se você acreditar na gravidade ou não, é uma lei natural. É uma lei natural. Independe de você acreditar. Isso é real. Isso é real. Quando eu bato palmas, eu escuto o som. Mas se eu sou surdo, só vejo o gesto. Isso é realidade. Muito bem. Ilusão. Eu pego um avião no Rio e vou para Dubai, ou para qualquer outro ponto do planeta Terra.
Para Dubai, ele vai a 12 mil metros de altitude. Se eu saio da minha cadeira, da poltrona do avião que eu estou sentado, e vou até o toalete, até o banheiro, andando, pisando no fundo do avião, no piso do avião, eu tenho uma sensação como se estivesse pisando no quintal aqui de casa. Mas não é realidade, é ilusão. É porque os engenheiros de voo já conseguiram que a aeronave ficasse tão estável a 12 mil metros, deslocando a 900 quilômetros por hora, que parece que eu estou pisando no chão. Mas não é realidade. Realidade é a lei da gravidade. Isso é uma ilusão. Agora tem a fantasia. O que é a fantasia? Eu sou mágico. Aos 17 anos, fui capa da revista do Palácio das Mágicas em São Paulo, como o mais jovem ilusionista da América Latina. Quando um mágico pega um lenço, balança ele na mão, mostra de um lado, do outro, passa ele na mão, puxa, e de dentro do lenço sai uma pombinha, aquilo é o quê? Fantasia. Não é magia, é mágica. Magia é você estar aqui assistindo o nosso programa, o nosso encontro, a Mirinha na casa dela, a Verônica na casa dela, eu na minha casa e você que pode estar em Juiz de Fora ou em qualquer outro ponto do planeta Terra. Deu para entender? Isso é magia. A magia da eletricidade, a magia da internet, a magia da internáutica, dos programas, das plataformas que estamos utilizando. Isso é magia. A magia da comunicação. Não é magia. Agora, mágica é o quê? Fantasia. É ilusionismo. Ilusionismo. Então, o despertar para a realidade, tem pessoas que, se ouvirem o nosso e acompanharem o nosso estudo, vão achar que nós três e vocês que estão acompanhando somos, acreditamos em espírito, influência, comunicação, obsessão, vampirização. Isso é coisa de doido. Isso é coisa de doido. Por quê? Não tem as bases. Não tem as bases que vocês já têm e que nós temos. A sua carteira de motorista é B. Você está autorizado a dirigir automóveis, carros, veículos com 4 rodas. 2 na frente, 2 atrás. O Marquinhos, lá da FEAC, esposo da Débora, ele dirige van. 2 rodas na frente e 4 atrás. Se a polícia, você pode até dirigir direitinho. Se a polícia te pegar com carteira B, tem que ser no mínimo C. Tem que ser no mínimo C. Deu para entender? Por quê? A B, 4 passageiros. A C, micro-ônibus e van. Agora, se você for dirigir um caminhão, um 1113, um 1313, um 1513, 2 rodas na frente e 4 lá atrás. Tchan, 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 tchan. Já precisa da letra D. E se você for dirigir uma Scania, uma carreta 1519, eu dirigi 1519, caixa seca, um monte de pneus, você vai precisar da letra E. Dá para entender? Não adianta ter o documento, tirou a carteira de motorista, passou na autoescola e não tem habilidade para dirigir esse carro no trânsito, na rodovia. Tem que ter conteúdo. Não adianta ter o carro e não ter a carteira adequada. A doutrina espírita está te capacitando, nos capacitando a sair da carteira 0, pegar a carteira A, que é motocicleta, depois a B, a C, a D, a E e quantas mais forem necessárias. Depende do tempo que nós dedicarmos a estudar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Capítulo 6º, item 5, último parágrafo. Agora, se a Mirinha, com 30 anos de espiritismo, leu 10 livros, ou se a Verônica,
com 30 anos de espiritismo, leu 50 livros, teoricamente a Verônica tem mais conteúdo do que a Mirinha. Agora o Falcone leu 2. Como é que fica? Ah, mas os 2 que eu li, eu decorei. Decorou. Eu entrei no livro. Será que o livro entrou em mim? Será que o livro está saindo de mim? Assim, a nossa responsabilidade com 158 encontros é grande. Juízo na cabeça, mãos no arado e vamos em frente. Não correr atrás do prejuízo, porque no prejuízo nós já estamos. Corremos atrás do lucro. Meninas, despertar para a realidade. Vamos sair da mágica, ilusão. Vamos sair do avião, sensação. Parece que é, mas não é. Denorex, lembra? Lembra dos meus cabelos? A da minha voz, do meu cabelo? Isso é do tempo da Verônica. Ela que me contou. E vamos para a realidade. Vamos ver o que o Manuel Filomeno de Miranda está chamando de realidade. Quem começa? Euzinha já. É sua palavra, por 2 minutos. Não, 1 minuto. Muito bem. 2 minutos eu uso com brilhantismo. Vai lá. Ô, gente, que capítulo bom. Vou dizer para vocês, hein, Verônica? Ele fechou com chave de ouro e eu estou num caso de amor com Manuel Filomeno de Miranda. Publiquem, espalhem. Deixa o falecido saber disso. Deixa... Ele está escondido lá e não está falando, gente, não tem jeito. Vocês já viram isso? O homem saiu do ar e continua no ar? É só ele mesmo. Mas então, esse caso de amor é um caso sublime, de gratidão, de amorosidade mesmo, que eu tenho, sempre tive pelo Filomeno. Eu lutava com Armando para a gente, há 30 anos atrás, estudar Manuel Filomeno na FEAC. Ele falava, Mirinha, nós ainda não temos condição, Mirinha, tem que ter preparo, Mirinha. Eu falava, vamos! Aí, quando começamos o primeiro grupo de Manuel Filomeno na FEAC, eu tenho até anotado ali, 84 pessoas. Sobrevivemos 28 ao longo dos anos. E vou te falar, não esqueço. Então, eu já tinha um caso de amor com o Filomeno, viu, gente? O despertar para a realidade. Do que o Filomeno está falando? Não vou falar, não. No final do capítulo, a gente vai entender. E ele começa o capítulo falando que a reencarnação nos coloca imersos em fluidos muito densos, muito pesados. E esses fluidos a gente traz fixados em nós do passado, no perispírito. E aí, muitas vezes, gente, não são fluidos felizes, não. Porque se nós estamos aqui, nesse planeta abençoado, passando certas situações, é porque o que a gente traz na alma é preciso renovar, né? Então, com esse perispírito denso ainda, a gente tem um discernimento embaçado. Quer dizer, a gente ainda tem muita inteligência, né? Alguns, não são todos, não. Mas pouco discernimento. A gente já falou da explicação do discernimento e da inteligência aqui. E assim a gente comete atitudes primárias. A gente tem desejos muito fortes, que são inferiores, né? Impedindo que a gente tenha renovação espiritual, que a gente faça essa renovação espiritual tão necessária para que a gente possa se elevar moralmente. E aí a gente vai explicar um pedacinho desse negócio de perispírito que o Kardec, brilhantemente, lá no livro A Gênese, capítulo 14, itens 9, 10, e aí vai. Ele vai falando, esse capítulo 14 é fundamental que a gente leia ele para a gente entender o que o Filomeno está falando aqui. O homem, ele é formado de corpo físico, perispírito e espírito. Corpo físico, perispírito é o laço que une esse corpo ao espírito. E os fluidos são o que a gente comumente chama de energia. Né? Estou sentindo um negócio quando eu chego perto da Verônica, um trem que me dá assim. Muitas vezes é um trem que vem da Verônica, outras vezes é um trem que vai descer para a Verônica, fazendo mal à Verônica. A gente tem uma mania. Ai, cheguei perto da Verônica e senti um trem ruim. Verônica não está bem, não. Às vezes eu sei que não está bem. Para com essa bobagem.
E aí Kardec vai falar lá na Gênesis que a natureza do perispírito está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. E o perispírito, ele se modifica de acordo com o progresso moral da criatura, que ele vai realizando em cada encarnação. O que é natureza do perispírito? É o tipo de fluido que é o perispírito, assimila para ele. Então, como que é o perispírito da Mirinha? Como são as energias que a Mirinha absorve? O que é que a Mirinha está absorvendo ultimamente? Para eu conhecer a natureza do meu perispírito, eu tenho que entender a energia que eu sinto, que eu passo, como eu estou. Como que eu sinto energia, Mirinha? Eu sinto como eu estou. Como que eu estou hoje? Hoje eu estou super bem, acordei super animada, estou ótima, estou feliz, estou me sentindo um fio de prumo, equilibrada. Gente, a natureza do perispírito está, ó, top. Ih, mas não estou boa, não. Estou numa tristeza, gente, estou num negócio, um negócio que não passa. Já fiz prece, mas não passa, uma angústia. Como que está a natureza do seu perispírito nesse momento? Não, tá boa, não. Precisa melhorar. Então, é sobre isso que o Filomeno começa falando no capítulo. Verônica. Está sem microfone, amiga. Não queria te interromper e acabei de esquecer. Então, ele começa falando aqui no capítulo, no parágrafo seguinte, sobre a sensualidade e os gozos que são derivados do instinto que o homem vem trazendo nessa progressão espiritual reencarnacionista. Então, à medida que vem reencarnando, não tem como, ele vai dissipando aquilo que é negativo, mas nós já falamos isso aqui, não é de uma hora para outra, isso é gradativo. E com isso, ele acaba tendo a sua consciência conturbada. Por quê? Porque é um misto de energias e de descargas deletéricas e aquelas que são benéficas. E isso vai acometer o campo mental onde são elaboradas as ideias dos espíritos das pessoas. E muitas vezes essas ideias se cristalizam em formas de pensamentos muito grosseiros e que passa a constituir quase que uma necessidade essencial de atendimento frenético e quase sempre funesto nas suas consequências. O que ele está dizendo com isso? O indivíduo tem uma determinada sensação, um gozo, um vício. Cristaliza naquilo ali. E isso, é claro, vai gerar um desequilíbrio. E para romper isso, para sair disso, muitas vezes ele não consegue sozinho. Então, na sua forma perispiritual, ele vai impregnar essa forma perispiritual de energia muito tóxica, de baixo teor vibratório. E depois do processo desencarnatório, isso continua, porque o processo do desencarne não muda o indivíduo. Não é porque ele estava aqui encarnado, tinha essas sensações, esses vícios, e desencarnou e as coisas mudam, some, não passa de mágica, como ele falou. Isso não existe. Então, ele chega no mundo espiritual trazendo as suas benesses e as suas mazelas também. E com isso, ele não consegue atender a essas necessidades que não são benéficas no mundo espiritual, como ele conseguia aqui. Então, um exemplo, né? Alguém que é viciado em álcool. Aqui ele tinha como se manter nesse vício. E no mundo espiritual? Não existe mais aquilo ali. Aí ele vai ter que procurar um indivíduo encarnado para vampirizar, para vincular-se a ele, para que ele tenha essas suas sensações atendidas naquele momento. Então, por isso que ele está dizendo aí que não pode ser atendido conforme acontecia antes no processo encarnatório. E nesse trânsito do mundo físico para o mundo espiritual, se desorganiza mais ainda os painéis neuronais e vai dar lugar aqui a vários distúrbios de conduta, e essas condutas de variada ordem, e que muitas vezes, para quem está encarnado, é difícil ser corrigido por procedimentos médicos. Por quê? Porque a causa daquele distúrbio que se apresenta no corpo físico, a causa não está ali, está no corpo perispiritual. E aí precisa se erradicar a conduta mental e moral do paciente. Quando ele diz isso aqui, o Falcone, no final desse parágrafo,
radicar na conduta mental e moral do paciente, é porque, nesse caso, acontece um desequilíbrio tanto mental quanto comportamental do indivíduo, não é isso? A parte influencia o todo, Uhum. física da química. Vamos lá, então. Olha só, eu começo a fumar, a fumar, a fumar. Daqui a pouco meu carro está com cheiro de tabaco, meu quarto está com cheiro de tabaco, minhas roupas estão com cheiro de tabaco. Aí você que não fuma chega e fala, Falcone, você está fedendo a cigarro. Isso é mania sua que quer parar de fumar. Eu paro de fumar o dia que eu quiser, você não manda em mim. Você vem como amiga, como familiar, e fica isso. Então, da mesma forma que o tabaco impregna, ou impregna, como é que é o certo? Impregna ou impregna? Impregna, impregna. Impregna o ambiente, o vestuário, o bafo e tudo mais, pensamentos e comportamentos não virtuosos, negativos, intoxicam, não de nicotina, mas de energias nefastas. O corpo pode estar limpo, eu posso estar com um terno italiano, última moda, banho tomado, corpo limpo, mas a alma, a aura, está impregnada de pensamentos viciosos, seja de vício material, de vício moral, de não virtudes. Mas quem olha fala assim: nossa, Falcone está impecável, dos pés à cabeça. Óculos de armação, não sei das quantas, anel, joia, uma árvore de Natal. Lindo de ver. Mas quando os espíritos Mas, olham para mim, sejam benfeitores ou espíritos ainda sem evolução, não vão olhar a etiqueta da roupa, não vão olhar a marca do relógio, eles vão ver o campo energético. Por isso, quem tem aqueles comportamentos, por osmose, aproxima, atrai. sintoniza. Quem não tem, mantém distância. Já pensou uma esposa deitar na cama com um marido alcoólatra e tabagista? Mesmo que ele tome banho antes de dormir, aquilo sai no suor dele, né? A roupa de cama, o travesseiro fica fedendo. A mesma coisa. Um homem dormir, deitar com uma esposa, com uma companheira que bebe e fuma. É perceptível a nossa narina, mas o Uhum. campo vibracional, a nossa visão ainda não percebe. O médium vidente, se o benfeitor do médium vidente quiser mostrar para ele, ele pode ver. Com certeza. Porque médium vidente não é assim. Eu olho para a Mirinha e digo assim: Ih, Mirinha, tem dois espíritos atrás de você aí. Não, eu só vou ver os espíritos nobres ou pobres de vibração que estão atrás da Mirinha se o benfeitor dela ou o meu benfeitor quiser me mostrar para um processo educativo. Quem quiser saber mais, leia Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível de Ivone do Amaral Pereira. E nem tudo que o médium vidente vê é para falar com a Mirinha. Ivone chega a dizer que de cada 10 coisas que você vê, uma pode ser dita se necessário. As outras 9 é para a sua educação pessoal. Então é isso que está aí. O campo magnético nosso, nós acordamos, por isso que eu falo nas reuniões de entes queridos na primeira terça-feira de cada mês. E a semana que vem tem. Não, pera, já teve, já passou. Foi, já passou. A semana que vem tem é GVV. Muito bem. Por isso é que eu digo sempre: cada um de nós despertamos no mundo espiritual, no céu ou no inferno, que criamos, alimentamos e sustentamos quando encarnados. O céu começa aqui, não é quando meu corpo morrer que eu vou começar a pensar em céu, não. Mas Aí a dificuldade maior. somos espíritas que estudamos isso. Tem dia que eu brigo com a Mirinha, tem dia que a Mirinha dá uma bronca em você desnecessária, tem dia que você me dá roga uma praga, o modo de dizer. Com todo o conhecimento que a gente tem, como é que nós vamos exigir sanidade se ainda não temos É sanidade? Como verdade. é que nós vamos exigir santidade se ainda não temos santidade? Lembra o que Mateus falou? Quem vai fazer a transição planetária não somos nós, não. Só pode ensinar o caminho quem já trilhou o caminho.
Então, Verônica, Mirinha e Falcone vão acompanhar nos últimos vagões esse comboio. Mas quem está lá na frente de maquinista não somos nós, não. Agora, nada impede de que na nossa vida nós sejamos maquinistas da nossa locomotiva pessoal. E vamos em frente. Por isso que ele diz que esse despertar para essa realidade, principalmente lá no além-túmulo, que é após o processo desencarnatório, é lento e é dolorido, porque a maioria dos espíritos não tem consciência disso. E acredita realmente que chegou do lado de lá, está zerada a contabilidade, apenas por esse processo. E aí, o que vai acontecer nesse momento? Vai ter que ter reflexões, ele fala, elevadas, e que esses seres não estão acostumados, dá então uma dificuldade para refletir, e depois um tipo de reflexão acima do padrão de que eles estão habituados, acostumados, para ter uma experiência de quê? De umas construções mentais mais libertadoras, mais elevadas. Então, sair daquela mesmice que vinha vindo e tentar se elevar nesse padrão vibratório. Para quê? Para que ele possa, assim, sanar essas vibrações prejudiciais e, no lugar dessas, colocar vibrações benéficas. Mirinha. Pensando que o negócio é brincadeira, gente, Rapadura é doce, mas não é macia, não. né? E aí ele vai falar aqui de atitudes que se prolongam durante a permanência na organização física se fixam nos delicados equipamentos do perispírito. Não adianta não, o perispírito é um carimbo, né? Exigem tempo quase equivalente para a renovação interior, a fim de que sejam diluídas e ultrapassadas. Uma vez eu perguntei ao doutor Júlio Abreu, ele é médico pneumologista, quanto tempo uma pessoa que fuma para limpar, ela parou de fumar para limpar o pulmão? O mesmo tempo que ela fumou, menino. E as lesões não recuperam. É que eu fumo Limpa o sujo, mas o vidro quebrado, o taco arrancado no chão, tem que chamar um vidraceiro, tem que chamar um pedreiro. 17 anos que eu fumei, já. Fumou tanto que gerou um efizema. Vai limpar bastante as vias respiratórias, mas a lesão continua. 17 anos que eu fumei, 17 anos para resolver isso. E isso, gente, o que acontece? É um vício físico. Imagina uma criatura que tem um desregramento sexual. Como que vai ser isso para ela recuperar isso? E, na verdade, tem que pensar o seguinte, para diluir os fluidos que essa criatura desregrou em si e no outro. E no outro, tá? Não pensa que no livro Vida e Sexo de Emmanuel, Vida e sexo. é desse tamanhozinho, assim que você lê numa papada. Ele fala, você com desregramento sexual não causou lesões só em você, não. Causou naquela criatura também. Não, mas foi só um dia, gente. Não, foi só um dia. A pessoa quis, não foi nem exatamente porque foi só um dia, porque a pessoa quis. Porque não é assim. Não é assim. Eu vou lá e causo um dano no outro e fica. E aí esse fluido fica em mim, negativo, e fica no outro. E para sair disso, nossa, mas Mirim está muito pesado. É um pouco pesado, sim. Agora, você tem que pensar o seguinte, por que nós estamos falando sobre isso? Por que o Filomeno está explicando isso aqui? Porque a gente precisa entender como que a gente desperta no mundo espiritual. A gente precisa entender que a gente precisa entender para a hora que a gente despertar no mundo espiritual, a gente se lembrar. Falar, ué, gente, eu ouvi um povo falando sobre isso. Mirinha, no livro 2 do André Luiz, o Isidoro, marido da Isabel, quando desencarna, ele desencarna numa condição espiritual equilibrada. Mas no filme, o diretor aproveitou e fez uma conversão. Mudou o eixo da realidade do Isidoro, e o Isidoro acorda no mundo espiritual num estado de perturbação, não é pelo mal que fez,
é pelo bem que deixou de Deixou de fazer. fazer. Lembra da questão 642? Então, aquilo ali é um exemplo. Uma pessoa vai falar comigo assim: ah, mudaram o livro. Eu falei, querida, abre a mente. Abre a mente. A redução, a miniaturização dos espíritos para reencarnar não é do livro Os Mensageiros, é do livro terceiro, Missionários da Luz, capítulo 13 a 17, a reencarnação de Segismundo. É ali que ele explica isso. O filho da empregada fazendo prece para que o patrão, que ele chamava de vovô, não desencarnasse, é do livro 4, Obreiros da Vida Eterna. Então a pessoa quer que o diretor do livro agrade ela, ao invés de trabalhar em benefício da doutrina espírita. É aqueles espíritas igual burro na carroça, desculpa eu falar isso, mas não tem uma visão ampla. Não leu a obra de André Luiz toda. E fica pondo defeito, querendo ensinar a missa ao padre. Deu para entender? Então, quando você vê ali o Isidoro no jardim da casa dele, encostado na árvore, fragilizado, e chega o Cláudio e provoca ele, faz escárnio dele, aquilo ali é de outra obra. É outro personagem que eu não vou falar aqui. Já dei 3 dicas, ó. Dei 3 dicas para você. Assiste o filme de novo com mente aberta. Se der tempo, estuda os 14 livros de André Luiz. Não é ler em leitura dinâmica, não. Tem que estudar. Mas mal arranhou o livro Nosso Lar, mal arranhou o Mensageiro e já está querendo pôr defeito no filme. E o chão da sua casa está sujo. Daqui eu estou vendo, tem um fio de cabelo aí atrás de você no chão. Daqui a câmera me permite ver um fio de cabelo no chão da casa da Mirim. Não estou pondo defeito no chão da casa da Verônica, porque eu não estou vendo. Verônica, aquela flor ali está com poeira. Ó. Daqui eu estou vendo que tem poeira atrás dessa flor aí, roxa atrás de você. Ah, gente. Abre a cabeça, filha de Deus. Abre a cabeça, filho de Deus. Vamos crescer juntos. Me ajuda a crescer também. Você está fazendo fofoca, Falcone? Não. Eu estou, acorda, desperta, ó tu que dorme. Despertando. Porque eu só fui prestar atenção também porque os espíritos me falaram. Quando eu fui para o filme, Mateus me disse, tem pedaço de 6 livros. Eu já consegui identificar 5, ainda falta um. Ainda falta um. Então, nós precisamos de sair da caixinha. Por isso é que a importância do grupo de estudos. Quando eu leio Manel Filomeno de Miranda sozinho, eu acordo e durmo com a minha opinião. Mas quando eu estou num grupo aqui, eu tenho que suportar a opinião da Verônica. Eu tenho que suportar a opinião da Mirinha. Isso se eu sou cabeça dura, se eu sou flexível, se eu estou pensando fora da caixa, se eu já tirei os antolhos da carroça, eu digo, gente, eu não tinha pensado o que a Mirinha acabou de falar. Olha a interpretação da Verônica. Termina o capítulo, eu estou enriquecido. Senão eu fico emburrado com elas, porque elas não olharam a frase no ponto de vista que eu olhei. Ah, continua, menina, senão daqui a pouco o povo desliga tudo e sai do ar. Então, gente, a libertação desses fluidos exige uma mudança de comportamento. E o Filomeno está falando um negócio aqui muito legal. E também a ajuda dos benfeitores. Os benfeitores nos ajudam a nos ver livres desses fluidos negativos. A semana passada a gente falou muito disso. A gente falou de... Lembra que eu contei o caso do mestre Shin, que o mestre Shin foi me ajudar em algum momento, naquele dia, era de para me ajudar. E tem algumas pessoas desavisadas que dizem que ele vai fazer fofoca. Tadinha dessas pessoas. Tadinha. Senhor, eu preciso aprender a ter paciência, Senhor. Compaixão com o outro, para entender também essas criaturas que dizem uma bobagem dessa. Mas, graças a Deus, vendo a minha posição, eu vejo que o mestre Chico foi lá para me ajudar.
Então, os benfeitores ajudam a gente. Aí a gente falou também semana passada, não sei se vocês lembram, da união das auras. Eu assisti aí a semana passada de novo, gente, foi muito legal. A gente falou da união das auras, a aura da Verônica, do Falcone e minha, elas se unem e aí formam a psicosfera, lembram disso? E aí isso forma a psicosfera terrestre, né? E aí, quando a gente se vincula a esses espíritos e abriga esses espíritos na nossa aula, a gente está vinculado a esse tipo de energia que o espírito tem. Só chegando lá na reunião mediúnica para os bons espíritos encharcar a gente e o espírito desses fluidos negativos, né? E aí, no último parágrafo, meu amigo Filomeno, meu amigo particular, ele diz o seguinte: entretanto, a divina misericórdia proporciona-lhe, através dos fenômenos mediúnicos de esclarecimento, aqui ele está falando da reunião mediúnica especificamente, do esclarecimento especificamente, conforme acontece nas células do espiritismo cristão, durante os labores psicofônicos e psicográficos. Ele está falando da reunião mediúnica. Ele está falando que na reunião mediúnica, o espírito vai, e aí, através do esclarecimento, ele consegue, durante aquele momento, mas o espírito não sai lá puro, não? Claro que não, gente. Claro que não, gente. Meu Deus, ali é o quê? 5 minutos, 10 minutos de esclarecimento, 1 hora de reunião mediúnica, não tem como. Né? Isso aí seria milagre, a gente não faz milagre, não, nem a gente, nem os benfeitores, graças a Deus, não tem esse negócio de fazer milagre, tem a fazer transformação, é mudança de comportamento. E aí ele fala, olha, mas eu fiquei pensando assim, gente, mas quando não tinha isso? Eu, pelo menos, já fala sobre isso. Ai, meu Deus, como eu amo pelo menos. Esse serviço de caridade espiritual não existia no passado. Como é que era isso, Falcone? Não existia, gente. Aí como é que acontecia para desnovelar esses fluidos negativos? Reuniões mediúnicas na FEA que acontecem nas noites de terça-feira, reunião de educação e desenvolvimento da mediunidade. 4 salas diferentes, 4 grupos diferentes. Agora, dia 12 de março, começa um novo grupo de estudos sobre mediunidade, dura em torno de 7 meses, para capacitar pessoas a conhecer mais sobre mediunidade, como também aqueles que tenham pretensão de entrar na reunião mediúnica. Outro dia de reunião mediúnica na FEAC é quinta-feira. Enquanto nós estamos aqui, está acontecendo a reunião mediúnica na FEAC. Mediúnica de educação, desenvolvimento da mediunidade e de desobsessão. Chico Xavier diz que toda reunião mediúnica tem efeitos desobsessivos nos espíritos que comunicam e nos participantes encarnados e desencarnados. Muito bem. E na madrugada, Miriam? Toda madrugada tem reunião mediúnica na FEAC em 4, 5 salas diferentes. Seu Jair comanda uma, o Alcides comanda outra, o Carapina comanda outra, e vai por aí afora. Antigos trabalhadores da Fazenda Paraupeba que dirigiam a reunião. O Mário Romagnol e eu ainda não dirigimos, porque nós estamos encarnados. Nem o Luiz lá de Visconde do Rio Branco, que ainda está reencarnado. Deu para entender? Assim, reunião mediúnica na Terra, quando lá em Hydesville, o espírito Rosna começou a fazer as batidas, já tinha reunião mediúnica acontecendo desde o Antigo Egito. Desde o Antigo Egito, desde os persas. Desde os persas. Vamos pegar um livro não espírita, Lucas, Médico de Almas, da Craig Order. Ela mostra quando Lucas entra no santuário onde tinha uma cruz cravada no centro do santuário. E acontecem fenômenos mediúnicos. E ela não é espírita, ela não dá isso o nome de fenômenos mediúnicos, porque ela não entende de mediunidade. A mediunidade está presente na festa lá do filho do homem que comia grama pela raiz, como é que ele chama? Nós falamos dele a semana passada. Jardim Suspenso da Babilônia. Nabucodonosor. Nabucodonosor, dizendo lá,
que o reinado dele, o trono dele ia cair. Fenômeno de voz direta, de escrita direta. Então, reunião mediúnica não começou com Allan Kardec, não. Quem lê o livro Roma e o Evangelho vai ver que Roma escolheu um grupo de sacerdotes de alto padrão moral para ir para um mosteiro e estudarem a obra de Kardec e escreverem um livro que derrubasse Kardec. Na hora que eles começaram a reunir, o que começou a acontecer? Fenômeno mediúnico. Todos eles tinham mediunidade ostensiva. Poxa, Então, mediunidade não é patrimônio do Espiritismo, não. não. O livro do Alcorão, que é o livro base da religião do Islã, é um fenômeno mediúnico. Maomé ouvia os espíritos que ditavam para ele, ele era analfabeto e os escribas escreviam. Mediunidade está para todo lado, os xamãs de todas as tribos. Assistam o filme Derzu Uzala, conta a história de um caçador mongol. Ele conversa com o fogo, ele conversa com o vento, ele conversa com os animais, ele conversa com os espíritos. O filme é lindo, baseado em fatos reais. Derzu Uzala. Então, vamos em frente, que atrás vem gente. E aí ele continua dizendo que mesmo hoje, embora a multiplicação de núcleos espiritistas sejam grandes, né? O objetivo de iluminar essas consciências que ainda se encontram na ignorância, ainda ocorrem comunicações espontâneas que ainda não se engrenaram nas lições do Evangelho interpretada à luz do Espiritismo. E é o que o Foucault acabou de dizer. Não só dentro dos núcleos espíritas, mas, como a mediunidade não é propriedade do Espiritismo, ela acontece em qualquer setor da sociedade. E um tipo de auxílio, de forma alguma, impede a realização de outro. Por quê? Porque os benfeitores espirituais estão em todos os lugares. E aí, aonde eles se encontram, encontram esse amparo e essa ajuda. E ele vai destacar aqui dois fenômenos que acontecem especificamente na reunião mediúnica, que são os falantes e os escritos, que são aqueles que dão a voz a esses espíritos, ou que, através da escrita, também dão voz escrita para esses espíritos. E isso vai depender do estágio espiritual que cada um deles se encontra. E nesse intercâmbio de energias, mais ou menos equivalente entre o espírito desencarnado e o médium, aquelas que procedem dos médios predominam durante o fenômeno mediúnico. E aí vai diminuir essa densidade tóxica, minimizando os efeitos perniciosos. Então, como antes de se existirem as reuniões mediúnicas, estruturadas do jeito que a gente conhece hoje, já aconteciam as reuniões no mundo espiritual ou de outra forma, de qualquer maneira, o que acontece hoje é uma troca entre o espírito e o médium. Então, quem tem um pouquinho mais, dá para aquele que tem menos. Não é assim que acontece numa transfusão de sangue? Então, é assim que acontece dessas energias vibratórias. O espírito chega, se aproxima de um médium para dar a sua comunicação e recebe desse médium uma ajuda, uma energia positiva, que a gente vai, né, a partir do princípio que ele está numa posição um pouco melhor, não é santo, a gente já falou isso, mas está tentando se santificar, e com isso vai minimizando aqueles efeitos perniciosos, como se fossem escamas que caíssem dele, para poder ajudar nesse despertamento. E junto a isso, a essa troca de energia, vem um esclarecimento do médium de esclarecedor, que vem o quê? Com o seu esclarecimento verbal através das palavras. E olha o que ele fala, que bonito. E a emissão da ternura. Porque se as palavras não vierem envolvidas nesse acolhimento, o espírito também percebe. Muitas vezes o que atinge esse espírito em desequilíbrio é muito mais a energia vibracional do que propriamente as palavras. Porque em algumas situações ele não tem nem condições de identificar o que o médio de esclarecimento está falando. Ele está tão fechado naquele seu mundo que ele não consegue. Mas a energia vibratória de ternura, de compaixão, de amor que vai envolvendo ele ali é tão grande
que vai ajudando a eliminar esses resíduos venenosos. Isso é o trabalho que é feito numa reunião mediúnica. Daí a importância, né, desse trabalho na reunião mediúnica, daí o nosso cuidado, a nossa responsabilidade em lidar com esses irmãos. Miriam. E no esclarecimento que é feito ao espírito, acontece uma catarse. O Filomeno está falando aqui, eu achei muito interessante isso que ele fala, que pensando sobre o esclarecimento, é isso mesmo que acontece. São oferecidos para o espírito novas diretrizes, né? Ó, outras oportunidades, vão começar novamente, e o Filomeno está falando aqui exatamente o que acontece, né? O espírito, ele fala, sim, dos seus conflitos e das suas falsas necessidades. E a opressão emocional que o espírito está sentindo e o sofrimento vão se diluindo. E o que dilui? O fluido. Esse fluido negativo que está fazendo ele sentir essa angústia, essa opressão, ele vai se diluindo com a misericórdia dos benfeitores espirituais. E eu fiquei pensando, que falsas necessidades são essas que o Filomeno está falando aqui, né? É porque o espírito chega e ele pede tudo já. Você deixar a menina do céu. É igual criança que pede quando vai no supermercado e pede, ele pede tudo. Ele Quer acha doce, que quer ele tem bala, a necessidade. Hã? quer doce, quer bala, quer água, quer... Tudo, Senhor. Ele quer tudo. Já viu criança quando vai no supermercado, passa no meio das gôndolas ali do chocolate, não sei das quantas? Criança, entendeu? Que vai no supermercado, passa no meio do chocolate. Criança, criança. Então, você quer tudo. Um chocolate que saiu novo agora, que tem um biscoito no meio, pelo amor de Jesus. Não sei por que a Nestlé lançou isso. Jesus sacramentado. Então, assim, o Espírito... Qual é a necessidade que a Mirinha está neste momento? A boca está salivando para comer um chocolate. O Espírito está com a necessidade de... Aí ele pede, gente. Agora, você tem que estar atento para dar ou não. Mateus fala uma coisa interessante que flui perfeitamente quando o esclarecedor faz. Dá ao Espírito aquilo que ele está pedindo. Deixa que a gente vai resolver a situação. Então, não fica brigando com o Espírito, não. Já viu o esclarecedor? Ah, o Espírito chega e fala assim, tu pedi meu chapéu, larguei meu chapéu, não sei aonde. Gente, quando ele desencarnou, ele estava com aquele chapéu, ele era pegado aquele chapéu. Não, mas você não precisa mais de chapéu, não. Gente, não tem problema de dar esse chapéu para o homem, gente. Vai fazer alguma diferença na condição moral e espiritual desse cara? Nenhuma. Dá o chapéu para ele, resolve a outro lado da situação, que é renovar aquela pessoa, dar esperança a ela, vontade de viver realmente, porque ele está vivo, mas ele está desacostumado da vida, né? Então, ele fala aqui, ó, a perda lenta das tormentosas sensações, a perda lenta. Enseja a percepções de emoções esquecidas e renovadoras. Nossa Senhora. Com isso, as emoções ficam para trás, né? A gente precisa das emoções boas para renovar a gente, para fazer a gente ter esperança e vontade de viver. Eu estava escutando, nem sei, porque é tanto trem que a gente escuta, que Divaldo, que Raul, que não sei o que tá. Ah, não lembrei. Ricardo Baesso, gente, vale a pena escutar. Ricardo Baesso falou sobre depressão outro dia na FEAC. Está no site da FEAC. Está no site da FEAC. Escuta e está no YouTube aí também. Vocês estão no YouTube, só você procurar aí na playlist. E ele falou uma coisa que eu achei interessantíssima, que eu não tinha pensado, gente. Escuta lá a palestra dele. Ele fala que caridade e fé não salva espírito nenhum da depressão, não salva criatura nenhuma da depressão. Eu falei, Jesus, mas eu sempre aprendi que fazer caridade salva a gente. Eu sempre aprendi que fé salva a gente. Se o Ricardo Baez não está batendo bem da cabeça, não, gente. Aí ele falou que o que realmente tira o cara da depressão, o que realmente tira a pessoa da depressão é a esperança. Eu falei, gente, mas não é que é mesmo? Eu preciso ter esperança de que as coisas vão melhorar, esperança de que o dia amanhã vai continuar, esperança. E aí me agarrar na fé e no trabalho, no bem, para que eu consiga sair desse momento depressivo. Então, assiste lá, Ricardo Baesso, muito legal.
E aí o A Filomeno fé continua sem falando, obras é morta. né? Então, com isso, essas emoções que antes eram esquecidas, elas vão fazendo uma renovação e trazendo paz e bem-estar. Do mesmo jeito que a morte, né, morrendo, o corpo físico sofre transformações, quer dizer, aquele treino fica lá eternamente, ad eterno, depois você vai abrir lá o negócio, só tem osso, só tem pó, só não tem coisa nenhuma, ou tem o cabelo, sei lá o que que tem lá. Na morte, as fixações fluídicas também se diluem, liberando o espírito desses condicionamentos prejudiciais. Só que morreu o corpo físico e diluir o corpo físico é muito mais fácil, viu, gente? Porque a energia anda com o espírito. Presta atenção nisso. Quem morreu foi o corpo. Então, que energia eu trago comigo? Olha a importância de eu modificar o que eu vejo, o que eu assisto na televisão. O Valcani não cansa de falar isso, ele é até chato. Os outros falam, nossa, ele é chato, ele só fala nisso. Nossa, mas é que eu preciso falar. Preciso falar. Essa semana eu estava ouvindo duas criaturas que eu achava iluminada. Continua iluminada, sem problema nenhum. Ah, porque o BBB, porque fulano saiu, porque ciclou, porque... Gente, ó, vou falar uma coisa para vocês. Pode assistir o que vocês quiserem. Ninguém está proibindo ninguém de... Mas depois não vem falar que estou com um negócio que não sai de mim, um trem que me acompanha. Mas só porque eu assisto isso, porque você não assiste o bem, criatura. Porque você está ocupando o seu tempo com bobagem, criatura. Nossa, estou sentindo uns negócios aqui. Me ajuda, Miriam. Eu não ajudo coisa nenhuma. Ajudo coisa nenhuma. Nem sou eu. Quem sou eu para ajudar? Eu não tenho força para isso, não, Jack. Presta atenção. Vamos parar com isso. Vamos prestar atenção no que eu preciso. Nós estamos na transição planetária, gente. Não, eles vão esperar o planeta virar. Isso. Espera. Espera o planeta virar. É com você, Verônica. Então, para que se fixem essas novas experiências, foi o que a Miriam acabou de falar, o pensamento tem que direcionar para outras faixas vibratórias. Se você fica na terra a terra ali, você vai querer subir como? Né? Se só olha para o chão, como é que vai ver as estrelas? Não tem jeito, não. Então, precisa, para que diminua essa densidade do invólucro, do perispírito, que o espírito ascenda a regiões mais elevadas, aonde ele possa adquirir ali, com o seu trabalho, harmonia, equilíbrio, sensação de bem-estar, conectar melhor as ideias, reprogramar a sua existência, sair dessa faixa vibratória mais perniciosa e ir para o caminho do bem. E nisso, né, nesse interim, nesse meio tempo, os lidadores da educação moral passam a contribuir no mundo espiritual. Com o quê? Com técnicas especiais de anulação das forças grosseiras vitalizadas. É aí que o Falcone vai explicar para a gente que seriam essas técnicas especiais de anulação das forças grosseiras vitalizadas que no mundo espiritual os amigos espirituais conseguem fazer. Você vai na Localiza, empresa que aluga carros. Pega um carro e vai daqui para uma outra cidade onde tem asfalto. Você vai, no dia seguinte você volta, daí a 2 dias o carro está ali. Você não tem que pagar a lavação do carro, lavagem do carro. Muito bem. Você pega um carro na Localiza e vai para uma cidade, vai para Ibitipoca. E volta. Um dia ou 2 depois. Como é que o carro volta? Barro, poeira, Poeirado. tudo quanto é lado. Quem é que vai limpar isso? Aí vou chamar meu dentista para lavar o carro. Não. Eu vou chamar o ginecologista para lavar o carro. Não que um dentista não possa lavar o carro, que um ginecologista não possa lavar um carro. Mas a tarefa dele é em outra frequência. Assim, há espíritos para todas as tarefas dentro de uma instituição espírita. Há desde os vigilantes que ficam na periferia do centro espírita e só deixam passar espíritos que sejam pertinentes com o propósito da reunião da noite, igual na FEAC, no plano físico, tem a equipe Sorriso. Boa noite, seja bem-vindo. O Falcone está aí, eu preciso falar com a Mirinha. A Mirinha não vem hoje. A Verônica só vem amanhã. Dão as primeiras instruções. Eu quero comprar um livro, a livraria é ali. Eu quero receber o passe, sobe para o salão. Elas têm uma série de informações.
Mas elas não trabalham na livraria, não trabalham no passe, não trabalham. Naquela noite, a função dela é daquelas. Então, há espíritos especializados em magnetizadores, espíritos que trabalham com magnetismo, com bioenergia, de desconectar, afrouxar a armadura. Já viu o filme romano, quando o oficial está conversando com um mensageiro, não sei o quê, tem alguém pondo nele a armadura, aquelas couraças, que se ele tomar uma flechada no peito, a flecha não atravessa. Ele não consegue vestir a armadura nele. Tem sempre um pajem. Lembra os cavaleiros medievais com aquela lança comprida, com aquela armadura toda? Tinha uma pessoa que ajudava a vestir aquela armadura, ajudava a subir no cavalo. Então, tem sempre auxiliares no mundo espiritual, numa instituição espírita. Tem espíritos desde da guarda, na vigilância, na magnetização, na fluidificação das águas, no trabalho de educação da criança, do jovem, do adulto, no trabalho no salão enquanto acontece, e vão bambeando os parafusos dessas armaduras, dessas couraças que nós trazemos em nós, encarnados, e também dos espíritos desencarnados que estão participando, para que a mensagem penetre mais fundo. E ele possa, então, com um esforço, quebrar aquela casca. Para o pintinho, depois que sai do ovo, Verônica, você pode fazer a mágica que for, ninguém consegue colocar o pintinho dentro do ovo depois que ele sai do ovo. Nem o filhote de beija-flor depois que sai, nem aquela lagartixinha que anda na parede da gente, a mamãe da lagartixa vai lá, põe o ovinho e vai embora. Quando o ovo eclode, já sai um filhotinho de jacaré de 1 centímetro. Tenta pôr ele de novo. Não tem jeito. Então, quando a mensagem chega e penetra na gente, plof, a casca quebra. Agora, Verônica, se vira. Agora você tem o conhecimento. Agora você já tem recursos. E aí o que acontece? Qual a primeira coisa que acontece com aquela lagartixinha? Ela corre para um lugar escuro para se proteger do predador. Orar e vigiar para não cair em tentação. Ela não sabe orar e vigiar, mas ela preza pela vida dela. Instinto de sobrevivência. Então, no instinto de sobrevivência, quando o espírito chega no sofrimento máximo, ele lembra da mãe, da oração, ele começa a gritar: perdão, perdão. Foi no filme? Ele cai e vai para as regiões abismais. Ele não vai para o umbral, não. Ele vai para o abismo, Cláudio. O chão abre e ele bluff, vai para dentro da terra, para as cavernas, os abismos. E o Clarencio não, o Aniceto. Aniceto. O Aniceto espera durante anos. O livro foi escrito na década de 40. De repente, a gente acha que o filme acabou e vem assim, dias atuais. O Aniceto está parado e ele ouve uma frase: perdão, perdão. Ele espera o Cláudio despertar. Cada fruto desperta na hora certa. Otávio, não é Cláudio? Otávio. É que você está falando personagem do outro livro. Do outro livro. Então, Tá dando spoiler. Cala a boca, fofoqueira. Spoiler. Então, entendeu? A situação, eu fui lá no fim da obra. Foi do outro livro. Então é necessário que o espírito, é de dentro para fora que vem a nossa liberdade. Eu sou protegido do Abel Gomes. Eu fui conhecido dele em outra encarnação. E daí? Ele cresceu, você ficou parado. Ele vai pular por a mão e falar: abracadabra. Pronto, virei espírito de luz. Eu sou conhecido do Dr. Bezerra. Eu fui paciente do Dr. Bezerra no século XIX. Ele tratou da minha bronquite, me curou. Fiquei muito amigo do Dr. Bezerra. Ok, ele te curou da sua bronquite. Desde lá você vem fumando em todas as reencarnações. Dr. Bezerra já podia estar em outra dimensão. Ele pode até aproximar de você, lembrar de você, mas ele não tem como. Quanto tempo que o médico falou, Camirinha? O tempo que fumou.
Vai ter que desintoxicar, querida irmã. Querido irmão, acorda, Falcone. Vergonha na cara. E esse processo transformador vai dar-se ao largo do tempo, através do concurso do paciente e dos agentes encarregados da sua libertação. É um trabalho conjunto, né, que a gente vem falando. Os amigos espirituais, através dessas técnicas, faz esse despertamento, que seria quebrar essa casca, e faz parte do paciente de querer a sua renovação. É o princípio do processo de despertamento. E aí sucedem-se o quê? Alguns incidentes que resultam dessa mente viciada, porque, mais uma vez já falamos, a natureza não dá saltos, não dá para começar esse processo e virar a moeda rapidamente, e isso é compreensível, né? E antes, então, que ele se comprazia naqueles deleites morbosos, sustentando aquele círculo pestoso das sensações grosseiras que reaparece gerando conflito. Naquele primeiro instante que começa esse despertamento, ele quer ir por um caminho diferente, mas ainda está impregnado daquilo que ele fez lá atrás. Então, essas quedas, essas voltas ao passado, é algo perfeitamente natural, porque está impregnado na sua forma perispiritual. Daí porque ele precisa de uma ajuda extra, né, de alguém de fora para ajudá-lo, e também que essa mudança íntima aconteça, que ele tenha força de vontade. Que eu acredito que seja um processo muito difícil. Imagina um espírito que já vem em muitas encarnações, com isso tudo, e aí acontece nessa atual esse despertamento. Como é que ele vai, num processo de curto espaço de tempo, apagar tudo que já aconteceu em várias reencarnações para trás? Não dá. Então a coisa acontece paulatinamente, gradativamente, vai exigir desse espírito paciência, perseverança, boa vontade e, claro, o apoio daqueles espíritos ali que estão ao seu redor. Perfeitamente. Mirinha. E o Isso é a Cláudio realidade. continua. Como é que é o E a título do rede- capítulo? O despertar para a realidade. Certamente. Tem fantasia da mágica? Pega uma carta de baralho, desapareça com ela, põe ela, esconda ela aqui, tira ela debaixo do braço? Não. Isso é mágica, é ilusionismo. Nós estamos falando de realidade. Falcone, graças a Deus eu não sou espírita, não tenho que passar por nada disso. Acorda. Seja você espírita, budista, muçulmano, materialista, xamanista, o ista que for. É a realidade para todos nós. Deus não tem privilegiados. Porque somos espíritas e temos acesso a essas informações, não temos privilégio nenhum. Pelo contrário, muito será pedido a quem muito foi dado. Nada. Então, vamos em frente. Então, pelo menos fala que o interesse em se curar, em se manter com atitudes mentais saudáveis, reergue a criatura. Quer dizer, de eu ter vontade, já começa a me reerguer. Esse é o primeiro passo. Lembra dos passos do seminário do Falcone lá em janeiro? Janeiro, não lembro? Aquele último seminário que ele fez. Eu não esqueço daqueles passos, gente. A gente precisa dar o primeiro passo. E aí, como diz a Verão, quem dá sou eu. Ué, eu preciso me modificar, né? E impulsionando a gente a Mirinha, continuar. só uma coisa. É porque às vezes a gente tem essa ideia, o amigo espiritual estende a mão. Mas se a gente não estender a nossa para pegar a dele, não Não adianta. vai. Então, muitas vezes fala, Deus abandonou nos me quer. Então, a gente tem que fazer a nossa parte para que aquela ajuda chegue até nós. Porque senão, né, tem que ter uma união aí de um lado e de outro. Tem que ter uma Meu liga. irmão Aloysio mandou uma imagem para mim hoje cedo. Bom dia. Olha só o que está escrito. Não adianta pedir a Deus que ele mostre o caminho se você não está disposto a caminhar. Deus, me Muito ajuda boa. nos É meus isso caminhos. mesmo. Ele abre as porteiras tudo. Desce as pontes levadiças todas. E você fala assim, me leva no... Por isso é que eu falo que eu não gosto daquela mensagem pegadas na areia. Aquilo é fantasia, aquilo é ilusionismo. Nos momentos mais difíceis, Jesus me carregou no colo. Ele não carregou ninguém no colo. Ele pegou Inácio de Antioquia, aquele menino na praia, e colocou no joelho dele. Vai se tornar mais tarde Inácio de Antioquia. Quando ele estava lá, que os discípulos colocaram a molecada para correr, ele disse, deixai vir a mim as criancinhas. Ele não pegou mais ninguém no colo. Ninguém. Você tem conhecimento que ele pegou alguém no colo para atravessar? Não. Quando Pedro veio até ele estava caminhando, eles No acharam que era um mar. fantasma na madrugada lá. O Simão foi. Os primeiros passos ele caminhou.
De repente veio a dúvida. E a dúvida, o que aconteceu? Mudou o padrão vibratório, ele afundou. Jesus não tirou ele da água, não. Ele teve que nadar de volta para o barco. Agora vem o outro nas pegadas. Ah, tinha 2 pares de pegadas. Mas quando eu olhei nos momentos mais delicados da minha vida, só tinha um par. Por que me abandonaste, Senhor? Jesus não abandona ninguém, não. Ninguém. Nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá. Cuidado com fantasia. O que estão enchendo a internet de frases atribuídas a Chico Xavier. A porteira que não range nem precisa de pôr óleo. Chico Xavier. A gente que conviveu com Chico sabe que esse não era o palavreado dele. Mas o povo põe. O que vem na minha cabeça. Eu não gosto da Verônica, eu falo, Verônica, Mateus mandou falar com você que você precisa de me tratar melhor. Mateus vai mandar esse tipo de recado para Verônica? Isso é animismo, é falconismo. Mas o povo fica. Aí vira a Mirim assim, poxa vida, não mandou, nunca mandou uma mensagem para mim, para a Verônica, ele mandou. Será que a Verônica é melhor do que eu? Olha a confusão que já desencadeou. É verdade. Com o nome do outro. Ah, toma juízo, minha gente. Realidade. O que mandou querer entrar no despertar da realidade? Segue. Então, pelo menos fala que o ideal é que esse despertamento aconteça enquanto a gente está encarnado. Por isso que a gente falou, para eu chegar no mundo espiritual com alguma coisinha para entender o que está acontecendo, eu tenho que já começar a me despertar aqui agora. Então, né? Só que ele fala assim, como que eu vou despertar encarnado, né? Com um pensamento positivo, alterando o meu comportamento. Eu preciso alterar. Eu preciso ter disciplina. Ai, mas o negócio de disciplina é chato, muito chato, mas é chato demais da conta. Ninguém fala que não é. É chato mesmo. Até a gente que tem disciplina acha que é chato. Não pensa que a gente acha que é bonito, não, que é hipocrisia falar isso. É chato, sim. É chato, mas é necessário para o momento evolutivo que nós estamos. É necessário. Muito a gente precisa de uma pessoa falar 1000 vezes com a Mirim para ver se em algum momento a Mirim entende o que está sendo falado. Água mole em pedra dura? Outras pessoas não. Tem gente que não tinha aprendido tudo, gente. Que beleza, que maravilha. Agora, a Mirim, não, ela precisa que bata na cangalha para o burro entender. O burro, no caso, é a Mirim, entendeu? Então, precisa de disciplina para essas emoções do amor. Gente, nós temos cápsulas de amor dentro de nós. Deus colocou isso na gente. Deus não foi lá e falou, deixa eu criar esse ser aqui de qualquer jeito. Não foi assim, não, Senhor. Foi não. Ele colocou na gente tudo que a gente tem de bom. O amor que a gente tem. A gente tem que deixar esse trem sair. Ah, não, mas eu não deixo sair, não. Sabe por quê, Falcone? Eles acham que eu sou bobo. Deixa eu achar que é bom para lá. Deixa eu achar que é bom para lá. Né? Então, quando o ser se adapta aos padrões de equilíbrio na sua encarnação, ele tem êxito. Ele experimenta inexplicáveis satisfações por ficar em sintonia com as esferas do bem. Já viu quando você sente assim, ah, meu Deus, a Kátia está aqui. Que delícia que é! E assim, em alguns momentos a gente sente isso. Ai, tem um benfeitor aqui do meu lado, ele está me ajudando. Oh, meu Deus! E não é sempre que a gente sente isso. Não é sempre. Então, quando sente, para e sente. E acredita que os benfeitores estão conosco o tempo todo, todo o tempo. Ah, menina, mas eles não têm mais o que fazer, eles são muitos. São muitos. E o que eles têm para fazer é isso. Eles se revezam. Você vai para o hospital, fica internada. Toda vez que você aperta o botão, aparece um enfermeiro. É sempre o mesmo? A enfermeira ou o enfermeiro? Não, porque eles trabalham no mesmo plantão, tem vários enfermeiros e enfermeiras. No mesmo plantão. Então, você pode apertar o botão, vem o Joaquim. Daqui a pouco você aperta, vem a Tereza. E eles estão no mesmo plantão. Mas tem plantão que é de 8 horas, de 12 horas. Eles vão se rever. O que importa é que nunca falta
equipe de enfermeiros supervisionados por uma enfermeira de nível superior, os técnicos de enfermagem e uma ou mais enfermeiras de nível superior. E tem a equipe clínica de todo o hospital de emergência. Deu para entender? Agora, se essa estrutura existe num hospital da Terra, num hospital espiritual, cria juízo. Nossa. Agora, se você não acredita nessas coisas, você acha que é só você que tem anjo da guarda. A Verônica não tem. A Verônica não presta, não. Você acha que um espírito atrasado igual a Verônica, Mirinha, vai ter anjo da guarda? Por isso que ele é atrasado, né? Ainda não tem merecimento para ter anjo. Eu sou melhor do que ela, entendeu? Eu estou falando isso porque eu sei, eu sou o cara. Desce do salto, Falcone. Desce do salto, Falcone. Então, gente, os benfeitores estão sempre com a gente. Ah, e também, gente, a gente tem o nosso guia espiritual, e ele está sempre com a gente, né? De vez em quando ele fala assim, a Mirinha está lendo quietinha, essa coisa aí deslumbrada, agora que ela está quietinha, eu vou ali e já volto, entendeu? Mas já fica com o olho no padre e um na missa, como é que é o negócio que fala? Um olho no padre, o outro na missa. Um olho no peixe e o outro no gato. No gato, entendeu? Fala assim, eu não posso deixar a Mirinha totalmente, não, porque ela, você já viu o que é Mirinha, né? Se deixar, ela sai desarvorada aí. Então, assim, mas eles estão cuidando da gente. E aí, gente, para finalizar aqui, eu fiquei pensando nas pérolas que Mateus e os benfeitores da FEAC nos deram no final né, nesse ano agora para 2024, que é o Ilumina-se e Inspira-se. Eu tenho pensado, o que quer dizer isso? O que Mateus quer com essa ferramenta? Porque ele deu uma de Jesus, sabe, guardado nas devidas proporções, viu, benfeitor Mateus? Mas ele deu uma de Jesus, ele soltou essa pérola. Mateus sempre diz exatamente o que aquela palavra quer dizer. E esse ano ele soltou 2 pérolas. E ele está fazendo a gente refletir. Não reflete quem não quer. Aliás, na FEAC só não reflete quem não quer. E tem muitos companheiros nossos, estou dizendo assim, com essa cara aqui que Deus me deu, cara de mirim, realmente nem tem refletido muito, não. Mas é problema de cada um deles, né? Eu tenho compromisso com a mirim. E aí eu estou pensando, o que é que eles querem dizer? Qual é a ferramenta? Como eu vou utilizar essa ferramenta tão valiosa? Porque com essas palavras, elas nos guiam durante o ano. Mas não é só para eu trabalhar na fé. Não é. É para eu trabalhar lá na padaria que eu trabalho, é para eu lidar com a minha família, com o meu namorado, com o meu amigo, com o meu esposo, com tudo, com tudo. Tirei essa conclusão, vou compartilhar com vocês, se vocês quiserem refletir, e se for bom para vocês, façam. Ilumina-se com os livros que você lê, com os vídeos espíritas que você ouve, com aquilo que o grupo de estudo lhe proporciona. Inspira-se com o que o Falcone fala nas palestras dele. Nossa, o Falcone está acertando com isso. Com o comportamento que a Verônica te dá de exemplo. Inspira nesse comportamento. Inspira na palestra do Ricardo Baesso, quando ele diz que depressão é preciso ter esperança. Então, inspire-se nisso. Para quê? Para que você faça isso com você. Poxa, o Divaldo está acertando muito na reencarnação dele. Ele é modelo para mim? Não, ele é inspiração. Ele é inspiração para que eu me ilumine. Presta atenção nisso, gente. Vamos fazer da nossa encarnação o melhor momento da nossa vida. Mas não é o momento que vem agora, aí, essa semana que vem, o carnaval, então eu preciso fazer tudo. Não é disso que os benfeitores estão falando. Os benfeitores estão falando, muda a sua vida, através de iluminação, através de luz que você coloca na sua vida. Como que eu coloco luz na minha vida? Acendendo essa lâmpada aqui? Não, Senhor, não. É ouvindo uma palestra boa, é preenchendo o meu tempo com uma boa leitura, com um bom estudo, entendendo aquilo que está sendo falado no YouTube, pelo Raul, pelo Alberto Almeida. Tem tanta gente boa falando sobre doutrina espírita.
Então, gente, que a gente tenha muito juízo. Esse livro trouxe para mim muita inspiração. Eu me inspiro no Filomeno. Eu me inspiro no Filomeno. Filomena, onde que você estiver, receba o meu amor e a minha gratidão. Muito obrigada, porque eu consegui também muito da Mirinha, pegar isso que a gente estudou aqui e modificar a Mirinha nesses meses que a gente estudou esse livro. Então, eu preciso ter compromisso, eu preciso ter o juízo, que a gente sempre fala, usar o juízo e pegar tudo que a gente fez aqui em benefício da gente mesmo. Então, qual? É isso aí. Estou anotando aqui já a tarefa para mim. Vamos que vamos. Vamos lá, então? Vamos. Depois de todos esses comentários que nos ajudam a despertar para a realidade, o Manuel Filomeno de Miranda traz um espírito das regiões de reorganização para dar um testemunho. O espírito Praxedes Pacífico afirma que a sua última experiência na carne foi extenuante. Ô, professora, explica para mim o que é essa palavra extenuante. Cansaço excessivo, um desgaste imenso. É quando você, sem necessidade, entra no cartão de crédito e tem que partir em prestações o gasto que fez. Foi além do seu limite. É quando você, sem necessidade para o supérfluo, compra coisas desnecessárias e entra no cheque especial e paga um juro exorbitante. Isso. Precisa de mais exemplo? É quando você come mais do que devia. É quando você come, seja o que for, que tipo de alimento for. É quando você pratica esporte acima das suas possibilidades. Quando você fala o que não deve. E se formos por aí afora, tudo que eu estou falando é de você, não, é de você, viu, Falcone? Então, nós temos que. É quando o Falcone fica. Hoje é domingo, vou chutar o pau da barraca, vou ficar deitado no sofá o dia inteiro, vou ver filme o dia inteiro. Ok. Vai ver que segunda-feira maravilhosa que você vai acordar. Como é que fica? Então, o espírito Praxeres afirma que a sua última experiência na carne foi extenuante. Ele foi além, muito além do que devia. Não no certo, no que não devia. Sentiu sempre a força das sensações orgânicas e entregou-se aos prazeres até quase a exaustão. Viveu 60 anos e, quando desencarnou, não identificou o que havia acontecido. Não identificou que acordou do lado de lá. Percebia-se no leito do hospital, recebendo injeções e experimentando a debilidade orgânica. E sentia muita sede, muita fome. Não entendia o que estava até acontecendo. Até que um dia foi arrastado por uma força irrefreável para uma sala onde acontecia o que mais tarde ficou sabendo que era uma reunião mediúnica. Escutou explicações que não conseguia entender bem, mas a sensação de perder algumas camadas, a armadura que eu falei lá atrás, ó, do que ele considerava um escafandro, permitiu um adormecimento mais tranquilo, menos tumultuado. Aqueles sonhos infames que lhe fomentavam a mente foram abrandados. Em determinado momento, recebeu a visita de um médico. Mas ele não estava no hospital, mas agora um médico diferente, que lhe explicou que ele já não estava mais sendo contado pelo número de encarnados. Já estava no mundo espiritual. O corpo que ele utilizara já havia perdido a vida. Foi novamente levado a uma reunião mediúnica e dessa vez conseguiu a oportunidade de passar por um dos médiuns, externar, falar do seu pensamento, das suas dores, das suas aflições. Nesse momento sentia como que uma força, uma energia saía da pessoa que ele estava próximo dela, ele nem sabia que estava falando por um médium, não tinha consciência disso. Mas é como se ele fosse sentado numa cadeira ao lado do médium. Ele falava e, pela conexão
mente a mente, cérebro a cérebro, perispírito a perispírito, o espírito pensa, o médium fala. Ou se for psicógrafo, o espírito pensa, o médium escreve. Então, levado a uma nova reunião, ele conseguiu externar e sentia que uma força benéfica saía da pessoa que estava do lado dele, que era o médium, ajudando a desgastar aquelas camadas agora internas. Já não era mais a armadura externa. Lembra do deixai brilhar a vossa luz? De dentro para fora. Com o corpo perispiritual agora já um pouco limpo, menos grosseiro, ele passou a perceber, a assimilar melhor as instruções que recebia e despertou para a vida que teimosamente sempre considerou apenas de natureza orgânica. Para mim, quem morreu, morreu. Acabou e pronto. Era o que ele pensava. Atualmente, tem sido submetido a tratamentos muito cuidadosos. Num outro hospital, não naquele primeiro, agora já nas colônias, nos grupos, nas regiões de tratamento, onde foi colocado para extirpar as tomadas, os plugs de energia infeliz que estavam condensados no seu corpo perispiritual. E, palavras dele: quando Deus me outorgar o novo retorno ao mundo físico, a vestir um corpo de carne novamente, levarei comigo outros agentes pensantes e buscarei na matéria bendita fazer diferente. Não usar o corpo como um escafandro pesado, mas um corpo mais leve, mais airoso, que possa flutuar na densa psicosfera da carne. Rogo que Deus multiplique as minhas forças do bem em cada um dos senhores que me ajudam através da reunião mediúnica, para que continuem doando energias que se expandam através da oração, do estudo, do trabalho no bem, de sentimentos em favor dos infelizes como eu, que são trazidos em grande necessidade. Gente, dá para entender por que o Camilo Castelo Branco, que escreveu pelas mãos da Ivone do Amaral Pereira, disse que o livro espírita é vacina, vacina de luz. Mateus Fraga fala, é placa de sinalização. Se esta mensagem, psicografada por Chico Xavier, ditada a ele pelo Espírito Irmão X, no livro Aulas da Vida, da editora Ideal, olha aí, pequenininha, de um lado e do outro, os três crivos, se uma mensagem como essa é uma placa de sinalização, ou cada frase é uma placa de sinalização, imagina um livro de, deixa eu conferir quantas, 277. Ó, estou tirando o meu marcador, fechei o livro, beijinho, muito obrigado por tudo que eu tive a honra de recordar, de aprender nessa obra. E a semana que vem, começamos Entre Dois Mundos. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, vai na FEAC, na livraria da FEAC, nos dias de reuniões públicas. Segundas-feiras, a partir das 19 horas, a livraria já está aberta. Quinta-feiras, a partir das 14 horas, a livraria já está aberta. E aos sábados, a partir das 18h30. Antes e depois da reunião mediúnica. Mostra a capa aí de novo, Mirinha, para nós. Antes da reunião mediúnica, da reunião pública, a livraria está aberta e você pode adquirir o seu exemplar. Tá bom? Meninas, quem parte Que, na leva a verdade, saudade. não é essa capa, né, irmã? Hein? Não, não é essa capa. Outras Não, capas. tem uma, Se cada você, edição tinha uma. se vocês prestarem atenção aqui, ó, um encontro está essa capa, no outro está a capa azul, no encontro está essa capa. Eu vou mudando, porque a pessoa não assustar. Eles estão estudando outro livro, não é o meu, não. Tem livro do Divaldo, do Chico, que já está com 4, 5 capas, porque eles vão mudando as capas
atualizando com o novo layout. Muito obrigado, Filomeno, muito obrigado, Divaldo Franco, muito obrigado, equipe da Mansão do Caminho, do Centro Espírita, como é que chama? Centro Espírita, do Divaldo lá, Caminho da Redenção. Caminho da Redenção, da Colônia Redenção, que é sobre Salvador. Obrigado a esse Deus de amor e bondade, a esse Jesus pela paciência, aos amigos espirituais que nos assistem. Daqui a pouco nós fazemos a prece, encerramos a reunião e você pode, se quiser, beber a água que deixou preparada aí. Falcone, eu estou assistindo o estudo fora da quinta-feira, de madrugada, num outro dia da semana. Assista com unção religiosa e ele vai atender às suas necessidades, transformando o seu estudo num culto do Evangelho. Obrigado por tudo, obrigado por tudo, obrigado por tudo. Mirim, as suas palavras finais. Ô, menino, eu fico emocionada quando termino o livro. Eu fico assim, com a voz embargada, porque... Primeiro que os amigos espirituais, nesse dia, fazem um banquete na casa da gente. Eles também são gratos a gente, é muito legal. Muito legal. Então, assim, você vê que um benfeitor que vem aqui, que me ajuda, que me ampara, ele é grato a mim por estar aqui. Então, é lindo isso, é lindo. Eu que agradeço a ele. Que vocês continuem aí, gente, porque esse livro Entre Dois Mundos, ele não vai ser só uma mensagem, ele vai ter uma historinha dentro da mensagem. Então, vai ser muito legal. A gente vai, o Filomeno vai contar uma historinha e vai dissertar essa historinha na doutrina espírita. Uma historona, uma história. Então, fica com a gente que vai valer a pena e eu agradeço a todos vocês que estão aí do outro lado, aprendendo, se inspirando e se iluminando conosco. Um beijo. Até semana que vem. Verônica. A gente sempre, quando tem a possibilidade, né, a oportunidade de encontrar com alguém que nos acompanha e passa essa energia, agradece, diz que está gostando, que está aprendendo, isso não é para nos envaidecer, não, mas isso é só para nos estimular a continuar a caminhada, né? Pedras no caminho todos nós temos, mas quando a gente está junto, a gente consegue, né, o apoio para tirar as pedrinhas do caminho e conseguir passar. Então, que a gente consiga juntos continuar vencendo as dificuldades, os desafios do dia a dia, nos aprimorando, nos melhorando, agradecendo sempre a todos as que nos acompanham e os espíritos que nos ajudam. E vamos continuar aí, dar o pontapé inicial para essa nova história do Manuel Filomeno de Miranda. Então, até semana que vem. E quando acabar os livros todos do Manuel Filomeno de Miranda, ou a gente começa de novo, ou pega um outro autor que seja pertinente e vamos avançar. Certo? Enquanto o Papai do Céu der vida biológica, estaremos aí juntos no trabalho do bem. Amigo e mestre Jesus, agradecemos o nosso encontro semanal nas noites de quinta-feira, pedindo preces e vibrações por todos aqueles que já participaram deste projeto, tanto aqui através do microfone, como também do outro lado, com os comentários, com a presença, até aqueles que chegam, ouvem, acompanham e nem se manifestam no grupo, todos eles. E, por extensão, a todos que já leram a obra de Filomeno, as obras do Divaldo, do Chico Xavier, da Ivone Pereira, do Raul Teixeira, da Zilda Gama e de tanto João Nunes Maia e tantos outros médiuns que merecem o nosso carinho, respeito e consideração. Que juntos possamos avançar para a frente e para o alto. E se ano novo, vida nova, ano novo, oportunidade nova, novo livro. Este ano que, segundo o horóscopo lunar, o calendário lunar do povo oriental, é o ano do dragão de madeira. Se no dragão medieval cospe fogo, o dragão da China cospe água. Na cultura chinesa, é responsável por trazer água, fartura, nuvens, chuvas. Então, que chuvas de bênçãos sejam derramadas sobre cada lar deste planeta extraordinário, do Polo Norte ao Polo Sul, do Oriente ao Ocidente. Que assim seja. Nosso abraço fraterno para o companheiro Chaves, a Jussara, para todos os companheiros da multimídia, de todos os outros setores da FEAC, de todos os departamentos. Parabéns para a turma que já está inscrita para o dia 12 de março.
para começar o grupo de estudo. Lembrem de seguir o recursos.feac.org. Lembre-se de seguir o falcone.com.br. De um lado é a saúde espiritual, do outro lado a saúde física e emocional. Siga o Instagram da FEAC, @FEACnet. Siga o meu Instagram, @FalconeArmando. E vamos juntos multiplicar novas oportunidades. Mirinha, Verônica, internautas, muito obrigado. Até o próximo livro. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser e Ele quer.